Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa e hoje mais um episódio da nossa série Religiosidade. Hoje a gente vai falar sobre candomblé, com muito prazer assim enorme da gente estar recebendo aqui o Anderson, uma indicação do queridão nosso, né, do Gui, que já é o Gui Ribeiro, que já tinha passado aqui no episódio sobre espiritismo, já participou de outros episódios. Então é com muita felicidade que a gente recebe ele aqui para a gente comentar um pouco mais, expandir essa nossa série aí que está sendo tão bacana e tá com uma recepção muito legal da galera que está ouvindo. Boa noite, Rafa. Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo. Boa noite a vocês dois, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, Igor, ao Rafael, o convite, a oportunidade de fazer parte, né, desse projeto que, embora eu tenha um conhecimento ainda inicial, mas que despertou em mim uma grande admiração, né? E reconheci, né, de imediato a relevância do projeto. Então é uma alegria muito grande. Obrigado pela confiança, né, e pelo espaço de troca, né, e de reflexão. Bom, de acordo com a minha pertença existencial, né, porque a minha concepção religiosa é uma concepção que não é stricto sensu, né, é uma compreensão mais filosófica. Ser do candomblé é mais do que ter uma religião. Ser do candomblé é ter uma perspectiva filosófica de vida. E dentro dessa percepção existencial, a gente, quando inicia, né, atos como esse que estão acontecendo agora, que é um ato de comunicação, de troca, e isso para a gente é um ritual, né? Esses atos, principalmente esses atos de comunicação, de diálogo, né? Eles são regidos, né, pelas forças ancestrais. Então a gente sempre começa pedindo agô, licença e mojuba, né? Reverenciando, mostrando com essa expressão mojuba, mojubá, os meus respeitos aos meus ancestros, porque a gente acredita que aonde estamos é sempre fruto de passos anteriores, né, dos nossos ancestros que nos trouxeram até aqui. E também peço licença ao meu ori, né, ao meu eledá, ao meu orixá protetor, para o qual eu tive a alegria de ser iniciado no ano de 2008, né? E peço também, principalmente a Go e Mojubá, licença, a divindade ao orixá Exu, que é o grande senhor, né, que é o próprio princípio da comunicação, o princípio dos trânsitos, né, das transformações, das mutações, das movimentações. Exu é o senhor da língua, é o senhor da oratória, é o senhor da boa comunicação. Então eu peço que ele me dê nesse momento inspiração para que nós possamos construir, né, um diálogo equilibrado, em primeiro lugar, e produtivo, né? É, que possa expandir as nossas consciências, as nossas compreensões, né? E possamos nos alimentar desse diálogo, como o Exu nos ensina a fazer. Então, obrigado, eu que agradeço e peço licença para começar a nossa conversa. Meu amigo Muitíssimo Igor, eu acho obrigado. que nunca tivemos um início tão maravilhoso. Caramba, Esse é incrível, cara. Exu. Incrível, incrível, de verdade, cara. A gente estava falando aqui em off, expectativa muito grande para aprender muito, né? Você é um cara que, pô, já se demonstra ter uma energia inacreditável. E tô empolgado, hein, Gão? Vamos que vamos, hein? Mas antes de começar o nosso papo, pessoal, venho aqui trazer a palavra do Apoia-se. Para você que quer ajudar e dar uma moral pra gente, você pode ir lá no apoia.se/cabeçativa e escolher dentre 3 categorias de apoio, tá bom? Varia de 5 a 15 reais a ajuda que você pode dar pra gente e você vai ter acesso a episódios antes de todo mundo, resumo mensal de política do nosso grande Gui Ribeiro, indicação de filme, agradecimento, enfim. Você pode ir lá conferir e quem puder, quiser, vai lá, apoia.se/cabeçativa. Não, vamos que vamos, maravilhoso, assim, como a gente comentou aqui, é um prazer enorme estar recebendo, né, cada oportunidade aqui e uma coisa que o Anderson falou, né, essa oportunidade da gente falar, de se comunicar, eu acho que isso é um ganho para a humanidade, né, seja qualquer o assunto e tudo mais, então, em momentos tão complicados que a gente está vivendo, eu acho que a comunicação, trocar ideia, aprender um com o outro, eu acho que isso é super bem-vindo. Então, muito obrigado, Anderson, já de primeira mão. E assim, para a gente começar nosso papo,
Eu acho que seria legal conhecer um pouquinho da história do Anderson, assim, né? Entender em que momento o Anderson se conectou e se percebeu, então, parte da religião, enfim, dessa parte também filosófica do candomblé. Como isso chegou a você, se é algo que já tem bastante tempo, Tinha na família, né, ou Igor? Às se vezes era a numa gente herda da família, família. ou tudo mais. Se puder contar um pouquinho pra gente. Claro, certamente. Bom, vou tentar fazer uma síntese, então, dessa minha trajetória, né, que é existencial, né, porque, Certo. Perfeito. inclusive, eu acho que é um aspecto bastante definidor, né, da cultura do candomblé, é fugir um pouco de certas dicotomias. Então, não dá muito para separar esse pessoal desse religioso, né? Por isso que eu uso o termo existencial. Né? E o Uhum. candomblé e essas percepções ou concepções, elas me atravessam já há bastante tempo. Bom, digamos que a minha primeira relação com tudo isso se deu já antes de eu ter nascido. Porque a Caramba. minha mãe, no caso, né, quando ela estava grávida de mim, ela já teve uma relação de aproximação com a Umbanda, na qual ela Uhum. se consultava com uma entidade, que era um caboclo, chamado Caboclo de Pena, e esse caboclo, ele auxiliou-a num processo de cura. E nesse processo de cura, ela descobriu, né, estava desenganada pelos médicos naquele momento, tinha uma hemorragia intensa, e ao longo do tratamento, ela descobriu, pela revelação dessa entidade, que ela estava, na verdade, grávida. E ele disse, Caramba. ele fez, digamos assim, uma espécie de uma revelação, né? Ele Certo. disse a ela que ela estava grávida e que ela não era doente, ela estava grávida e que ela daria luz a um menino, utilizando, claro, os termos específicos lá da entidade, e que Claro, esse Uhum. claro. menino nasceria com uma missão espiritual, né? E cumpriria essa missão e teria uma vida normal, mesmo com toda aquela doença, aquela problemática toda. Então, essa história ficou lá guardada lá com a minha mãe. Após eu ter nascido, ao longo da minha infância, mais ou menos que meio que no final da infância, eu comecei a ter as primeiras experiências mediúnicas dentro de Uhum. casa, né? E eu tinha, claro, algumas experiências na primeira infância de retorno, de visita a esse caboclo, porque após o meu nascimento, minha mãe, ainda durante um tempo, continuou indo até esse caboclo, né? E frequentando alguns terreiros de Umbanda aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, eu tenho flashes da primeira infância de contatos, né, com essas sessões de Umbanda, com essas entidades que trabalham na seara umbandística. Após essa primeira infância, eu começo a manifestar no meu corpo, né, a presença das minhas entidades, dos meus guardiões espirituais, isso em casa. Esses transes vão acontecendo de uma maneira bruta inicialmente, né? E eu não entro, de fato, eu não ingresso num terreiro como médio, como membro. Eu fico vivendo essas experiências em casa, num período em que minha mãe já havia se afastado do terreiro por outros motivos, né? Da vida pessoal dela. E aí eu vou desenvolvendo essas entidades, elas vão vindo de uma maneira bruta, e com o tempo elas vão chegando cada vez mais, o que a gente costuma dizer no jargão religioso, doutrinadas, né? Elas vão Uhum. se apresentando com maior clareza, vão dizendo quem são e começam a realizar pequenos trabalhos terapêuticos, né? Pequenas consultas, pequenos processos terapêuticos de limpeza energética das pessoas. Elas vão dando consulta para minha mãe, para os meus familiares, para alguns vizinhos, e eu vou passando desse último período da infância para a adolescência com essa experiência mediúnica intensa, né, de transe nas entidades de Umbanda. Bom, com Uhum. o tempo isso foi ficando cada vez mais forte, mas eu tinha, como todos nós, né, crescemos numa cultura extremamente cristã, né? Sim. O cristianismo católico, ele está aí desde a colonização, né? Então muitos paradigmas perpassam toda a própria construção da história do Brasil, e todos nós somos imersos nesse universo cristão, e eu também tinha muitos desses valores, embora eu tenha fugido da primeira comunhão, embora eu tenha estudado em colégio de freiras. Minha mãe até que tentou, me apresentou, né, ao cristianismo, né, católico, ao catolicismo, Aham. mas eu, em todas essas oportunidades, eu nunca vingava, né? Embora eu sempre tive um fascínio muito grande
pela dimensão espiritual da existência. Isso eu me lembro já desde menino, desde novo, das primeiras memórias da minha vida. Né? Quando eu estava em determinados locais que eu ouvia um tambor tocando, né? Minha mãe tinha uma tia que tinha uma casa, né? Porque ela já não é mais viva, e bem próximo tinha um terreiro de candomblé. Então, quando nós estávamos lá em algumas circunstâncias que os toques dos tambores começavam, eu tenho memórias nítidas da minha infância de que eu sentia algo diferente dentro de mim e sentia que eu tinha um vínculo, tinha algo a ver com aquela sonoridade, né? E eu tenho até uma coisa engraçada que eu costumo dizer, né, para alguns amigos, às vezes para alguns adeptos do meu templo, né? Eu me lembro quando eu era criança que tinha muitos despachos, né, muitas oferendas nas encruzilhadas, isso era muito comum, hoje em dia nem tanto, e depende muito dos bairros também, né? E eu, quando via aqueles despachos, mesmo sem entender o que era aquilo exatamente, para que era, eu tinha uma atração pelaquilo. Quando eu via as oferendas, eu sentia ali era uma sensação de familiaridade com aquilo ali, né? E, inclusive, eu tenho memórias também da infância de que eu brincava, né? Eu tinha brincadeiras de criança onde eu tentava reproduzir essas oferendas, que eu via algumas vezes na praia, algumas vezes nas encruzilhadas. Então eu pegava os brinquedos, as bolas, os boliches, os carrinhos, as varetas, e dava a elas outros símbolos. O boliche era uma garrafa de cachaça, uma garrafa de champanhe, a caneta era um charuto, e eu ia reproduzindo ali, brincando, aqueles elementos que eu via nos chamados despachos, nas oferendas, seja nas praias, ou então muito nas encruzilhadas, nas estradas da cidade. Então essa primeira experiência, ela foi, digamos que foi o aflorar da mediunidade. Tem essas memórias que hoje eu interpreto como memórias ancestrais, não é isso? Porque isso é um dos marcadores, um dos aspectos fundantes das religiões matrizes africanas, que é essa questão da crença na ancestralidade. Então, para mim, eram memórias ancestrais que já falavam comigo. Nesse período, eu fui crescendo e no final já da adolescência, eu não aceitava de jeito nenhum entrar para um templo, ser membro, me filiar, assumir essa identidade religiosa. E utilizando um termo que se usa muito entre os adeptos de matrizes africanas, que é vestir roupa, botar roupa, colocar roupa. Né? Então a gente ouve muito essa expressão. Não, o fulano botou roupa. Não, eu não aceito, mas tem que botar roupa. Esse botar roupa é meio que uma metáfora dessa aceitação, dessa ancestralidade. Então eu relutei muito durante um tempo, né? Mas eu ia frequentando um templo aqui, uma sessão ali, muito mais de Umbanda, tá? E marcando que a minha relação inicial ela é toda com a Umbanda, o universo da Umbanda. A minha família não me apresentou o candomblé, e eu nessa primeira infância e adolescência também não frequentei os terreiros de candomblé. Era basicamente os terreiros de Umbanda, as festas de Cosme e Damião, onde também tinha o transe, né, com as ibejadas, as crianças espirituais. E eu transitava nesse universo, mas não aceitava botar roupa, não aceitava ser um membro, né, ter uma relação oficial. Eu tinha um pouco de vergonha, né? Que já era, claro, todo esse racismo religioso estrutural que todos nós já temos incutidos dentro das nossas personalidades. Então, eu fui levando a coisa até o finalzinho da adolescência, mas sempre tive muita fé. Eu não aceitava me institucionalizar, mas eu tinha dentro de mim a certeza da existência dessas forças. Até porque era algo muito palpável, porque se dava no meu corpo. Né? Então, essa coexistência, né, da minha pessoa e dessas outras pessoas que nos habitam, né, porque a nossa concepção de pessoa é uma concepção de pessoa que não é única, é uma pessoa folheada de camadas de outras pessoas, sejam as entidades ou sejam as divindades que nos habitam ou constantemente ou esporadicamente. Eu tinha plena fé, plena consciência de que aquilo era uma verdade para mim. O meu problema era com a instituição, e também acredito que estar numa instituição nos expõe socialmente, então, mais, né? Então, também eu tinha uma vergonha aí que era uma questão social, né, mal resolvida.
E eu fui tendo várias experiências, que se eu for falar todas aqui, não vai dar, porque a entrevista não é só sobre a minha biografia, né? Muitas outras experiências de cura, de revelações, enfim, uma série de coisas que foram, digamos assim, dando concretude a essa minha crença na existência de uma dimensão espiritual para a nossa realidade. E especificamente nutrindo uma simpatia, né, por essa ancestralidade de matrizes africanas, né, e uma certeza cada vez maior, que foi se avolumando, se aprofundando, de que a minha ancestralidade, né, ela estava nessa seara, nessa região, nessa tipologia, vamos botar assim, religiosa. Né? E aí eu acabei já no início da fase adulta conhecendo o candomblé, e na verdade eu conheci o candomblé porque eu fui levar uma pessoa, né, que precisava de uma ajuda e queria recorrer ao oráculo, ao Erindilogum, o famoso jogo de búzios, né? E eu nunca tinha ido, né? Quer dizer, minto, eu já tinha ido numa outra circunstância, que eu posso falar também sobre ela. Mas eu, naquele momento, eu não tinha um lugar, ainda não frequentava um terreiro especificamente, e eu levei essa pessoa, né, para um terreiro que era próximo do condomínio onde eu morava. E aí eu resolvi também marcar uma consulta, né? E aí eu marquei a consulta para essa pessoa e, na sequência, eu fiz a minha consulta. Na minha interação, né, com o sacerdote que realizou a consulta, me foi revelado ali, né, ou reiterado ali, algo que eu já sentia em mim e já vinha sendo pontuado e sinalizado por várias entidades, pretos velhos, pombagiras, ciganos, crianças de umbandas invejadas, né, com as quais eu havia tomado consultas ao longo da minha vida, desde a infância, pela adolescência, né? De que era que eu tinha um caminho, uma ancestralidade a ser cuidada e que eu tinha também um caminho sacerdotal. Naquele momento eu escutei essa informação, tinha certeza de que parte dela era verídica, né? Só não aceitava ainda a ideia da iniciação, era uma casa de candomblé, que ainda possuía algumas práticas da Umbanda, né, em dias separados, porque a origem da casa tinha sido como um terreiro de Umbanda, e eu comecei a alguns cuidados, né? Alguns cuidados terapêuticos, depois eu posso explicar melhor os chamados ebós, as limpezas, e fui fazendo tudo isso até que comecei a frequentar como visita, e num dado momento, acho que esse é um ponto importante, que é o paroxismo, né, dessa certeza, desse encontro com essa ancestralidade, que eu passei por um fenômeno que, na terminologia do candomblé, chama-se bolar no santo, né? Que é um fenômeno de transe bruto, aonde a força da sua ancestralidade toma conta do seu ser, né? E ali você entra numa espécie de um desmaio, né? Onde uma série de sintomas, calafrio, tremedeira, choro, a pressão baixa, cada organismo, cada pessoa reage de uma maneira. Mas, no geral, é uma espécie de um desmaio e que é interpretado dentro da exegese religiosa do candomblé como uma manifestação bruta da sua ancestralidade, apontando a necessidade de uma iniciação. A partir disso, eu comecei a pensar na aceitação dessa ancestralidade e em ingressar de fato na religião e me iniciar. Então essa foi a experiência, digamos assim, um divisor de águas, aonde eu decidi, nesse mesmo terreiro que eu comecei a frequentar após esse jogo de búzios, a frequentei durante 2 anos, né, ocupando o primeiro estágio hierárquico do candomblé, que é como abiã, né, e após esses 2 anos eu tomei a decisão de fazer a minha iniciação, né, que é chamada de feitura de santo, raspagem, enfim, tem várias expressões que depois a gente conversa sobre isso. E ali eu decidi fazer o meu rito de iniciação ao orixá. Então ali, isso foi em 2008. E ali eu oficialmente, né, digamos, entrei para o candomblé. Quando eu cheguei no candomblé, como eu já disse, eu não tinha familiaridade com o candomblé, não sabia quase nada, e eu me iniciei numa época em que não tinha o YouTube como tem hoje em dia. É verdade, o Google facilitando, né? Hoje em dia você quer saber um pouco sobre cada religião, você coloca ali, você vai ver várias sessões de Umbanda, várias festas de candomblé. Só que naquela época, né, eu tenho 42 anos, não sou tão velho, mas eu ainda não tinha essa imersão total que a gente tem agora com as redes sociais, sim. Né? Então o candomblé ele era uma coisa assim que a gente visitava e conhecia, ou via fotos, ou via relatos. Né? E naquele momento eu comecei a conhecê-lo
por essa experiência. E aí eu aceitei, digamos ali, eu disse sim pela primeira vez, né, a essa ancestralidade em termos de orixá, comecei a conhecer o candomblé, e em 2008 eu me iniciei. A pergunta era mais sobre o início, não era a minha trajetória até a minha condição atual, não, né? É isso É, mesmo? perfeito, a gente vai chegar lá, mas olha, Ah, eu então gostei tá. muito, Porque eu já porque falei assim, muito. não, mas foi Muito rico as maravilhoso, informações, né? porque eu acho importante até para o ouvinte e tudo mais, até para a gente também entender, porque é isso, né? Eu acho que, e como você falou, cada pessoa, eu imagino que, independente da religiosidade, enfim, seja o que for, ela vai ter o seu tempo, né? O tempo que vai acontecer essa conexão, esse primeiro encontro, essa aceitação, né? Então, eu achei muito bacana de saber, o Gui já tinha falado, por exemplo, da experiência dele com o espiritismo, e é muito bacana a gente ouvir agora a sua experiência com o candomblé, porque é isso, né? Você vivenciou ali, esteve presente, por exemplo, com a Ubanda primeiro, e em alguns momentos com o candomblé, mas realmente só foi se conectar mais à frente, né? Mas como você disse, o tempo todo aquilo na verdade estava presente em você, né? Mas eu acho bem legal isso, ver essa questão do tempo, o tempo terreno e como as coisas individualmente, né? Cada um vai ter o seu encontro, a sua história, né? Então, muito Sim. bacana. E eu tive nesse. Ah, perdão, pode falar. Não, pode falar, pode falar. E é claro que eu sintetizei bem, né, a trajetória, Uhum. mas eu acho que é até importante a gente colocar, eu costumo falar sobre esse assunto, né, quando algumas pessoas abrem a escuta, ou mesmo orientando, né, os meus filhos espirituais na comunidade na qual eu sou líder, que eu, nesse percurso, né, eu tive muitos momentos, os preconceitos eram enormes, né, os preconceitos Uhum. eram imensos, e eu tive momentos, inclusive, de afastamento também, de tentar ser só espírita, kardecista, né? Porque, na verdade, espírita mesmo é o kardecista, né? Mas depois a gente também pode debater sobre essa questão, né? Que é uma questão... Até, inclusive, foi esse tema, esse assunto estava no pod do Guilherme também, né? Essa questão Uhum. do Sim, sim. termo, né? Do Exato. espiritismo e dos incômodos mútuos que isso pode gerar, né, no uso dos termos, né? Porque eu não sou espírita, né? Se Uhum. você me pedir assim, se defina, eu sou candomblecista, eu não sou Perfeito. espírita, né? O espírita para mim é o kardecista, né? Esse termo é um termo deles, né? Eu cultuo, mas a sua crença e a sua prática litúrgica, ela não lida também com o espírito, e sim no sentido em que eu cultuo ancestralidade. Então eu cultuo também antepassados, mas eu Perfeito. não me considero espírita. Eu tenho a minha identidade, né? Eu sou Exato. candomblecista e essa identidade ela tem desdobramentos específicos, né? Eu pertenço a uma nação ritual, que é Queto, eu pertenço a um axé, de descendência que é o Gantuá. Então eu tenho muitos termos próprios, né? Que eu Perfeito. posso usar para afirmar a minha identidade e eu não preciso tomar de empréstimo outros termos, quer sejam católicos, quer sejam espíritas. Essa é a minha visão, né? Uhum. E até acho bom isso, tanto para afirmar a força, a originalidade, né, da minha cultura de terreiro, e também eu acredito até que é bem mais respeitoso com os Exato. verdadeiros espíritas, que têm essa Exato. particularidade, que é uma especificidade, uma singularidade, uma terminologia deles, da cultura deles, né? Mas é claro que isso é um assunto bastante polêmico e também essa minha colocação ele é fruto da pessoa que eu sou. Eu gostaria muito até Uhum. de falar isso na minha apresentação, que eu acho que esse é Uhum. interessante, né? Que é meio que é o próprio lugar de fala, né? Porque quando eu sinalizo esse lugar da onde eu estou falando, né? Isso também é importante para que as pessoas compreendam até a minha narrativa ao longo dessa trajetória aqui de conversa, né, no dia de hoje. E isso também Exato. tem a ver com Exu. Porque Exu, ele é o Oritametá, né? E Coritametá. O que é Coritametá? É a verdadeira encruzilhada, né? Que na cultura africana, a verdadeira encruzilhada nem é uma cruz, né? É um T, Uhum. é a encruzilhada de T, né? Na concepção iorubá, o Ikoritameta é essa encruzilhada em T. Por que em T? Porque a encruzilhada é justamente aquele ponto de convergência de caminhos. Então é um Uhum. T, porque você caminha para frente e você chega num ponto que não admite você continuar no mesmo caminho. Ele Uhum. força você a uma escolha. E essa escolha ou é a direita ou é a esquerda. Né? E eu sou o homem dessa encruzilhada. Por quê?
eu digo na minha fala, isso vai caracterizar tudo que eu vou te responder no dia de hoje. Porque eu sou sim um candomblessista, mas eu não sou apenas um candomblessista, né? A nossa concepção, né, no mundo pós-moderno, na alta modernidade, ou seja lá a terminologia que você queira usar, é uma concepção de identidade que ela é fluida, que ela é multifacetada, né? E o candomblé ele é a própria expressão disso aí. Então eu sou muitas coisas. Então o candomblé, depois já de eu ter me iniciado, depois de um tempo, eu resolvi transformá-lo também num objeto de estudo, que foi quando eu fui fazer a especialização em História e Cultura Afrodescendente na PUC, depois fiz uma outra especialização em Ciências da Religião, e no mestrado e doutorado em Ciências Sociais eu continuei perseguindo, né, como tema de pesquisa as práticas, né, e o universo das religiões de matriz africanas com recorte específico do candomblé. Então, obviamente, todo o meu discurso, a minha concepção, né, a minha explicação sobre essa minha experiência existencial como candomblessista, ou candombleísta, como alguns queiram dizer, ela é fruto dessa encruzilhada. Né? Eu mesmo, como religioso, fui buscar mais conhecimento histórico, cultural, para ter uma outra compreensão para além da liturgia, que é extremamente relevante e central na minha vivência como candomblessista, mas eu tinha certeza de que eu tinha uma certeza de que havia algo mais a ser compreendido para que eu preenchesse de mais sentido a minha prática e para que eu me engajasse também digamos assim, num movimento de afirmação, né, desse valor, dessa riqueza de significados, de filosofias, de profundidade teológica que tinha ali na minha prática litúrgica. Né? Então eu fui buscar também uma experiência, ou digamos assim, fui trabalhar, desenvolver uma lente acadêmica a respeito de algo que era uma experiência existencial religiosa. Não é isso? Então, e hoje eu estou depois desse processo, né? Após mestrado, após doutorado. Hoje, como sacerdote de um Ebé e Lei Axé, ou seja, Ebé é comunidade e Lei é casa e Axé, dentre outras concepções, né? outros sentidos, é força. Então, à frente de uma comunidade casa de força, né, eu tenho alguns posicionamentos, alguns entendimentos que são fruto dessa trajetória, fruto dessa encruzilhada. Todos nós somos frutos de uma encruzilhada, né? No candomblé, a gente é fruto de uma encruzilhada, que é o pai e a mãe. É a ancestralidade paterna, que rege todo o nosso lado direito do corpo, a ancestralidade materna, feminina, que rege o nosso lado esquerdo, não é isso? E nós somos o encontro dessa encruzilhada. É um encontro que fala de genética, fala da parte biológica, mas é um encontro que fala da genética ancestral, espiritual, né? Então, nós somos sempre colocados na encruzilhada, né? E Exu, que não é essa figura que foi demonizada, né, pelo sincretismo, até mesmo por algumas narrativas exegéticas de alguns religiosos ao longo do tempo, não só ao longo do tempo, que nós podemos encontrar isso ainda na atualidade, né? Mas Exu não é essa figura demoníaca. Pelo contrário, Exu não é essa figura do desequilíbrio e da desordem que precisa ser adorado e agraciado para que haja ordem. Não. Exu, ele é o sujeito do equilíbrio. Ele é o sujeito, né? Ele é a força, ele é o princípio, ele é a divindade, como você queira identificá-lo, que justamente na encruzilhada nos tira da dúvida, na encruzilhada nos tira do conflito e na encruzilhada nos leva ao equilíbrio. Porque se nós estamos em dúvida entre o lado direito, o lado esquerdo, essa decisão ou a outra, ele nos ajuda a tomar a decisão acertada para caminharmos em equilíbrio, não é isso? Então, eu acho que também é importante nessa apresentação eu pontuar esse lugar da onde eu falo. E uma coisa que talvez você não me pergunte, mas eu vou tomar licença e vou também falar sobre isso, porque eu acho muito importante eu falar sobre isso nesse momento, que é o seguinte: é muito perigoso nós pensarmos assim, o candomblé num sentido substantivado e singularizado, né? Até mesmo não só pela sua constituição histórica, porque ele é fruto de encontros, né, e de encontros criativos de muita diversidade cultural, não só da diversidade cultural advinda de África, mas também dessa diversidade imensa, diversidade cultural advinda de África, em encontro
com uma grande diversidade cultural aqui, né, no continente americano, né, e também com as outras diversidades que vão se somando nesse grande caldeirão cultural ao longo dos anos, ao longo das décadas. Porque o que é o candomblé? O candomblé ele foi muitas coisas ao longo do tempo, né, desde os finais do século XIX e principalmente do século XX, onde ele se institucionaliza com esse nome. E o candomblé hoje, o que é o candomblé hoje? Muita coisa. Ele é vários. Não existe o candomblé. Sempre que um novo adepto adentra lá na minha comunidade e me pergunta assim, mas... Babá, o candomblé é verdade? A pior pergunta é essa. É verdade que não é o candomblé? Aí eu já digo logo, olha, primeiro essa concepção de verdade única, ela já é problemática. Né? Primeiro que a gente nem é de uma crença de verdades reveladas, né? Já começa por aí. Então essa verdade única é perigosa, né? E outra coisa, no candomblé singular. Então eu sempre digo, nos candomblés, porque não só existe toda uma tipologia dos grupos, uma tipologia que faz parte de um discurso, né, interno de nós religiosos, que identifica, digamos, os tipos de candomblé, mas mesmo dentro desses tipos, nós temos em cada ebé, em cada comunidade, características próprias, que também refletem, né, a condição existencial daquela liderança. Entende o que eu estou querendo dizer? Então é óbvio que eu, na minha comunidade, porque o candomblé, ele não é uma célula única isolada, né? A nossa cultura não é assim. Então, assim, eu tenho a minha comunidade, mas essa comunidade é um galho que se ramifica de uma outra comunidade aqui no Rio de Janeiro, que se ramifica de uma outra em Salvador. Então, nós temos essa conexão, né? Que isso é ancestralidade também, né? Essa relação ramificada. E eu tenho características que são adquiridas, né, dessa ramificação, desse tronco ao qual eu pertenço, mas eu também vou imprimir ali dentro daquela vivência, daquela ebé, daquela comunidade de terreiro, algumas características que são próprias da minha concepção, né? Pessoal do mundo, né? A minha vivência, né? Algumas coisas eu vou poder acrescentar, né? Atualizar de acordo com a minha própria visão de mundo, a minha formação intelectual, etc. e tal. Porque a gente não é aquilo que eu digo assim, nós do candomblé, eu, né? Sempre falo de uma encruzilhada, porque eu não deixo de ser o que eu sou no terreiro agora, nesse momento, nem em lugar nenhum, e nem quando eu entro no terreiro eu deixo de ser o que eu sou fora do terreiro. Agora, existe uma diferença entre não deixar de ser e desempenhar um determinado papel. Então, eu aqui posso não desempenhar, ou numa sala de aula, ou num trabalho, posso não estar desempenhando um papel de sacerdote, do candomblé. Mas eu não deixo de ser do candomblé quando ali estou. Então, eu carrego comigo esses valores, né? Eu carrego comigo essas concepções, né? Porque senão também a minha pertença ela fica muito resumida a liturgias rituais. E o candomblé ele não é só um conjunto de liturgias rituais, né? A comunidade de terreiro é muito mais que isso, como eu falei. Ele é uma cultura de terreiro, ele é uma comunidade, ele é um grupo social. Os componentes daquela comunidade não necessariamente precisam ser pessoas como eu, iniciados, não necessariamente. O candomblé, ele é uma casa de candomblé, ele é um quilombo urbano que pode ser frequentado, né? Transitado, bem coisa de Exu, por diversos sujeitos, diversas pessoas, e deveria, inclusive, ser mais visitado e mais transitado. Eu digo por quê? Porque ele é também um museu vivo, né, desse marcador dessas diversas africanidades que constituíram o próprio Brasil na grande diáspora, né, forçada através da escravização dos africanos por séculos. Então, eu estou querendo reforçar o quê? Toda essa potência desse lugar, né? A potência desse lugar, né? E que a gente carrega para onde a gente vai. Só que nós desempenhamos papéis diferentes. Lá eu não sou o professor da academia, lá eu não sou o mestre doutor, né? Mas é óbvio que tudo isso que está dentro de mim, desse professor, desse doutor, isso está lá também. Mas lá o papel... Eu gosto muito da questão da performance, né? Porque na minha trajetória de vida, a minha primeira inserção profissional foi na área do teatro, porque eu, antes de tudo, fui ator.
E depois de Muito alguns legal. anos é que eu passei para letras, e depois de letras é que eu vim parar nas ciências sociais, quando eu já era do candomblé, né? Caramba. E eu hoje, com 42 anos, e à frente de uma comunidade religiosa, eu até entendo bastante toda essa minha trajetória de vida e compreendo o como esse encontro entre teatro, entre literatura, entre antropologia, como tudo isso dialoga e se encontra no terreiro. Porque isso, como tudo isso foi importante para que eu mesmo tivesse essa compreensão sobre a comunidade terreiro que eu estou apresentando a vocês, meus amigos, nesse momento. Uhum. Não é isso? Sim. E o candomblé, ele tem essas dimensões todas, como eu estou falando, ele é um local, a casa de candomblé, o terreiro, o barracão, seja o termo que você queira usar. A casa de axé, que é um termo que eu gosto muito, casa, né? Que casa nos remete muito a um espaço da afetividade, da solidariedade, né? E a própria constituição histórica dos terreiros de candomblé tem a ver com isso, não é isso? Porque o que são, Perfeito. nada mais são esses espaços chamados terreiros, casas de axé, do que espaços onde todos esses africanos escravizados, né, libertos, etc. e tal, descendentes, espaços onde eles restituem simbolicamente essa África deixada para trás, forçadamente por uma diáspora violenta, né, e mercantil capitalista, né, que ali já tinha um capitalismo, ali já era o capitalismo, Sim, né, sim. né, e ali também nessa casa de candomblé, além de se restituir simbolicamente essa África, se constrói também laços de solidariedade, se restitui coesão social em grupos que foram separados, que foram, né, separados violentamente, e também, o que é muito importante, se resgata dentro dessas comunidades o sentimento de humanidade, né? Essa dimensão humana do ser que foi retirada desses africanos escravizados, porque foram colocados numa condição de mercadorias. Então, esse é o início da Casa de Candomblé. Claro que no início, ali no final do 19, início, né, do 20, na primeira metade, Uhum. nós temos um público específico que, obviamente, historicamente, esse público vai mudando cada vez mais, né, e aí é um outro debate. Perfeito. E hoje nós temos outras pessoas, né, também dentro desse espaço, mas o que eu sempre tento dizer, nós não podemos perder de vista essas motivações iniciais. Isso, para mim, é tradição. E o candomblé fala muito Uhum. de tradição, né? A tradição, aí a gente não pode ficar pensando tradição com aquela ideia, né? Ah, tradição como algo engessado. Algo Nunca. ruim, né? Exato. E engessar a repetição do Sim, mesmo. sim. Não, isso não é a tradição. Eu acho que a tradição é quando alguns valores eles atravessam o tempo e se concretizam através de práticas que se adequam ao seu tempo. Mas estão Perfeito. ali aqueles valores. Eu acho que o principal da tradição não é se o copo está cheio de água ou se está cheio de vinho. É você compreender o que é o copo, o que é o vinho. Por que se bebe a água, por que se bebe o vinho. Não é isso? Porque É pode não perder haver a origem, né? o entendimento, o Exato. sentido filosófico e existencial e ritual daquilo. Porque pode existir um tempo que a gente não vai poder tomar nem vinho. Né? Uhum. Nós dentro desse contexto imenso histórico, né, contemporâneo de recrudescimento do racismo religioso, há pouco tempo mesmo tivemos todo um debate, né, em torno dos sacrifícios animais que fazem parte da nossa liturgia e que é inclusive um dos aspectos estruturantes do candomblé, não é isso? Uhum. E nós percebemos aí em torno de todo esse debate, né, que há cada vez mais, né, um recrudescimento de uma perseguição de um racismo que é histórico, né, e que nós vencemos nesse momento. Mas precisamos estar, como diz a cantiga, né, é preciso estar atento e forte. Perfeito. Porque a qualquer momento, né, todos nós pensamos isso, a qualquer momento, né, a gente não sabe os caminhos políticos do país, vai que nós percamos essa liberdade, né, garantida pela Constituição, mas vai que, né, os tempos são tão sombrios, né? Exato. Então, se isso fosse modificado, por exemplo, pela lei, nós teríamos que nos repensar em termos de liturgia, mas teríamos que prosseguir com a tradição. Então, eu penso que o principal, né, de entender a tradição é nesse sentido de buscar o sentido filosófico, ritual, e eu sempre bato nessa tecla, existencial. Porque a nossa Maravilha. cultura não é uma. A palavra religião ela é muito importante em alguns momentos, em alguns espaços, para defender algumas pautas. Mas é muito importante também nós lançarmos, né, um olhar diferenciado sobre
o candomblé para além da estricto senso ali da ideia de religiosidade. É um espaço cultural, é um espaço de potência, de resistência, de sociabilidades, que não se encerra em liturgia. Né? Cada vez mais hoje isso pode ser observado por várias práticas de vários terreiros, inclusive nas redes sociais, etc. E tal. Então eu gostaria de pontuar essa questão dessa encruzilhada a qual eu pertenço e deixar registrada essa minha ideia de que os candomblés, né, são os candomblés, eles são muitos. Mesmo todos nós que eu pertenço a um grupo, que é o Candomblé de Queto. Mas dentro do candomblé de Queto existe uma subidentidade, que é o axé, né? Eu sou do axé Gantuá, outros são do axé Opofonjá, Opoaganju, Alaquetu, né? E mesmo dentro dos que são do mesmo axé, eu tenho a minha comunidade, aquela comunidade ali específica, o Ebé, Ilê, Babá, Jagum, Jagum, Axé, Oiá, Ferãoá, que é o nome, né? Aquela comunidade, ela vai imprimir ela vai ter algumas características específicas e impressas nas suas normas, nas suas vivências, nas suas ideias, que são fruto daquele grupo liderado, no caso, né, ali por mim, que vou trazer esse toque pessoal, vamos botar assim, né? Eu sou o Oriebé. Oriebé significa a cabeça da comunidade, né? E a cabeça para a gente conduz tudo, né? Na cultura iorubá, a cabeça é a parte do corpo mais velha, né? Num grosso modo, nos nascimentos, não é a cabeça que sai primeiro? Sim, Correto? sim. Então, a cabeça, né, nas próprias esculturas, né, nigerianas, da África Antiga, a gente percebe, né, a importância da dimensão, como a cabeça ela é representada maior que o corpo, ou só a cabeça. Então, a cabeça ela é o centro de tudo. A cabeça, o ori, é onde está, inclusive, a nossa genética espiritual. E é ela que conduz, né, as nossas escolhas e as nossas trajetórias. Então, obviamente, e eu acho que isso também um pouco tem a ver com toda a religiosidade, toda a religião também, por um outro lado. É que eu estou falando do candomblé, mas obviamente dentro de uma igreja nós temos ali, né, nós temos o dogma institucional, a visão institucional, mas nós temos o indivíduo ali, o religioso nos seus movimentos, né, nas suas experiências materiais da religião. E se você for perguntar a ele o que é ser católico, é claro que ele também vai apresentar alguma originalidade na sua acepção pessoal, correto? E do candomblé também. Assim como eu tenho da minha comunidade, a cada membro é dado, né? Só que existe uma grande diferença de algumas religiões, como, por exemplo, a católica, que existe uma centralização. Nós não temos essa centralização e eu não desejo essa centralização, porque essa descentralização, ela também é característica das nossas origens, das nossas características, das nossas africanidades, né? Essas características afrodiaspóricas. Porque não é das culturas africanas antigas essa ideia dessa centralização, porque eram cultos familiares, cultos locais, cultos distintos. Então, desde as origens, né, essa cultura dessa África antiga, ela não nos ensina essa unicidade filosófica ou dogmática. Então, por que é que nós temos que... Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado também, né? Porque a nossa ideia não é de centralização, é de famílias, de grupos, de ebés, de comunidades, que possuem traços similares. Os vários candomblés vão ter traços similares, né? Aspectos fundantes e estruturantes similares, que depois eu posso destacar. Mas vamos ter muita diversidade. E isso é lindo. Né? Isso é lindo, porque é isso que constitui a própria existência humana e é isso que nós precisamos pensar, repensar e saber lidar cada vez mais no mundo em que nós vivemos. Eu acho que agora eu falei demais, não foi não? Não, mas olha, eu fico realmente, eu tô aqui, caramba, não tem outra palavra, mas assim, apaixonado em ouvir você falando, porque é muito bonito de ver você falando com tanta, primeiro, consciência do que você está falando, e isso toca muito, esse ponto que você falou do respeito à diversidade e às individualidades, né? Porque para mim isso encaixa muito na minha cabeça quando eu penso exatamente isso, né? Você falou, tem os candomblés, então cada local ele vai ter a sua vivência e sua experiência. É óbvio que você tem o respeito à tradição, o que não vai isso não vai ser esquecido, mas ao mesmo tempo você vai também estar respeitando as suas individualidades, sejam o local. Então, por exemplo, eu imagino, né?
aqui no Rio de Janeiro vai ser totalmente diferente de Salvador, como vai ser totalmente diferente de uma outra região, e dentro dos seus próprios locais vão ter essas diferenças pelas individualidades, que cada um vai trazer a sua vivência, as suas experiências, e é muito legal porque esse mix disso tudo, dessa mistura, dessas informações e das suas individualidades, montam ou complementam o todo, né? Então, olha, de verdade é muito bacana. Eu acho que não só a gente, né, eu e o Rafa, mas quem estiver ouvindo a gente vai ficar muito admirado de ouvir e aprender muito também, né? Porque outro ponto que você comentou é isso, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade que não é de hoje, e ainda hoje, infelizmente, a gente está vivendo um momento até bastante complicado, com um preconceito, um racismo absurdo, e que muitas vezes vem, digamos assim, do berço ali, já é passado desde cedo isso, e que acabam criando versões e imagens e conceitos de coisas que nem se sabem, entendeu? Então é exatamente, é o preconceito, para gerar o ódio, né, para, entre aspas, poder explicar o ódio que é gerado, as agressões, etc. E eu acho muito importante a sua fala, assim, mais uma vez, é um orgulho muito grande a gente estar recebendo, é um prazer enorme estar recebendo você e poder ouvir, porque é isso, é comunicar, passar essa informação à frente para pessoas que às vezes vão poder ouvir isso e vão abrir a mente e poder espalhar isso cada vez mais, né? Então, mais uma vez, eu queria agradecer de verdade, assim, bem bacana. E queria aproveitar já para engatar, não sei se o Rafinha quer comentar alguma coisa. Não, eu só queria pegar o gancho de você Aham. falou de tradição e eu fiquei extremamente fascinado pela a maneira que o Anderson explicou a tradição, né? Que não necessariamente é algo estático, é algo que atravessa o tempo e se adequa ao momento que tá vivendo, né? Eu acho que eu nunca tinha olhado o termo tradição, tudo que tradição representa através dessa ótica. Então, achei realmente incrível essa apresentação e todo o resto que eu não sabia nada, né? Estou saindo de um estágio de zero e aprendendo muita coisa. Mas a parte de tradição eu quase caí da cadeira aqui. Quando ele falou isso, que eu falei, caramba, eu nunca tinha olhado tradição por esse aspecto, por essa ótica, enfim. E é justamente essa plasticidade, né, essa capacidade adaptativa, vamos colocar assim, que permitiu, né, se nós pararmos para analisar historicamente, sociologicamente, é que permitiu justamente que esses cultos atravessassem o tempo e Uhum. permanecessem aí até hoje, né, ainda tão fortes, né, porque existe muito ainda, né? É claro que a luta, né, contra uma violência, né, contra esse racismo estrutural e declarado, né, é cada vez maior, mas mesmo com tudo isso, as casas de candomblé ainda estão aí, outras centenárias, algumas tombadas pelo patrimônio histórico e muitas abrindo, e muitas pessoas ainda aderindo, muitas pessoas saem, muitas pessoas saíram, mas muitas pessoas entram todos os dias, né? E vencer, e ter noção, consciência desse preconceito e vencê-lo é um processo que eu acredito que, eu diria assim para você, assim, grande parte, eu não vou colocar um percentual, mas grande parte dos adeptos experimentam. E eu dei o meu próprio exemplo, né? Foi uma relação de muito preconceito. Eu tinha alguns sinãos, assim, alguns preconceitos que tinham a ver, inclusive, com alguns aspectos que são fundamentais e estruturantes da religião, né? Um deles é desse caráter iniciático, essa coisa de você, para fazer parte religiosamente, né? Você teria que passar por um rito iniciático, de reclusão, de aprendizado de uma série de coisas, um rito iniciático que inclusive fazia transformações no seu corpo, como a raspagem dos cabelos, etc. e tal. Depois tinha a questão da hierarquia,
como eu aqui fora, eu sou um doutor, um médico, um advogado, uma professora, e quando chega lá dentro, eu não posso exercer mais esse meu papel de autoridade ou de status social, e eu tenho que estar hierarquicamente recolocado numa outra posição, né? E às vezes obediente a uma pessoa que socialmente tem um status inferior ao meu e que ali dentro tem um status superior pela idade, né, iniciática, pela posição de cargo litúrgico. Então, isso era uma outra questão que me incomodava. Isso tudo era um preconceito. E um deles, acho que o mais assustador de todos, que eu acho que até hoje é o mais polêmico quando se fala do candomblé, que era esse caráter do ritual, do rito sacrificial de animais, que ainda é feito, né? Que para nós não é simbólico, ele é real, ele é concreto. Então, isso era um dos maiores preconceitos que eu tinha. E esse preconceito, ele advinha disso que você falou, de uma ignorância. Porque o rito sacrificial é um dos momentos ápices, né, da nossa liturgia. Então, por isso, é um dos momentos mais... não é secretos no sentido de que é algo que não... né, um secreto que é inatingível à compreensão. É secreto no sentido de que, não enquanto informação secreta, ele é secreto no sentido em que a experiência de estar ali, ela precisa ser norteada por um controle. Porque para estar ali, para viver aquela experiência daquele rito, é preciso ter um preparo, tamanho a profundidade, a seriedade, né? Da dimensão energética que tem envolvida ali. Então há um preparo. Então, como não é possível vivenciar a experiência sem esse preparo que se dá pela iniciação, ele se torna um grande segredo, né? E é visto dentro de uma cultura ocidental, eurocêntrica, racista, como uma grande barbárie, né? E é muito interessante a incoerência, que as mesmas pessoas que adoram o churrasco no final de semana, elas são as mesmas que falam que os ritos sacrificiais do candomblé são uma barbárie. Então, elas, além de comerem a carne, né, que é consumida num sistema cruel capitalista, né, digamos de passagem, ela também desconhece por completo como é feito, né, aquele abate sacrificial, né, todos os pormenores envolvidos, né, a maneira como... E que, na verdade, não é um mero abate como é de uma fábrica, de uma indústria, né? É uma coisa completamente diferente. É um abate numa outra proporção e praticado numa dimensão ritual. E toda aquele ato, né, ele vai desembocar o produto final dele na comunidade, né, se alimentando daquela carne. Porque, inclusive, faz parte se alimentar desta carne. Não é isso? Porque quando você alimenta desta carne que foi orada, rezada e oferecida num ritual, em sacrifício, você se realimenta das forças do axé daquelas divindades. E tudo ali é aproveitado, as penas, o couro, os ossos. Mas como as pessoas não podem ver tudo isso, não conhecem tudo isso, né? Elas rotulam, elas julgam, né? E eu era uma dessas pessoas. Eu fui uma dessas pessoas, né? Aos 16, 15... 17, 18 anos atrás, né? Eu era uma dessas pessoas. E também isso foi algo que eu aprendi a desconstruir quando eu entrei para a comunidade de terreiro, né? E quando você entra para a comunidade de terreiro, ou como um adepto, ou como um visitante, porque eu repito, na nossa comunidade ela não se constitui apenas de iniciados. A comunidade ela é ampla. Ela se constitui de outros sujeitos que ali circulam, que ali transitam e que ali vivenciam interações subjetivas e constroem laços de afetividade e de experiências sociais também. O que essas pessoas não iniciadas não podem é participar diretamente dos ritos, dos momentos litúrgicos. Só que quem disse que na comunidade de terreiro nós só temos momentos litúrgicos? Nós temos outros momentos de encontros, de confraternização. Nós temos as festividades, que são a faceta pública da nossa liturgia. E essas festividades, esses momentos, eles são abertos ao social, que é justamente para isso, para que a gente possa, né, estender as nossas relações para além dos iniciados no auô, os iniciados no segredo. Né? E o segredo também não pode ser compreendido como mera informação, informações secretas. Não. O segredo é muito mais do que isso.
meramente, não pode ser entendido apenas, simplesmente como informações secretas. O segredo é uma outra coisa. O segredo é aquilo que nem as palavras traduzem. O segredo é a experiência sensorial do indivíduo nos ritos iniciáticos, né? Nos ritos de confirmação cíclicos dessas iniciações e nesses ritos sacrificiais e nos ritos, né, internos da liturgia. E o segredo é uma experiência sensorial. Por quê? O candomblé ele nos ensina, a partir das informações de muitas culturas africanas antigas, né, que o ser ele não se resume à racionalidade, né? Penso, né, logo existo, né? Descartes, não, é uma outra concepção. Eu não existo porque penso, eu existo porque sinto. Então, também ele não fala de uma experiência onde o ori está acima, a cabeça é mais velha que o corpo, mas a razão não é mais importante que o corpo, porque o corpo é maior do que a cabeça. Então, a cabeça ela é sim, o espaço da racionalidade, mas a extensão da pele é muito maior, né? A pele é o maior órgão que a gente tem, ele nos reveste por fora, nos reveste por dentro, e o candomblé nos ensina isso. Ele nos ensina que a experiência do corpo ela não é menor, ela não está subjugada, né? Ela não tem menos valor do que a experiência da razão. E, inclusive, ele nos propõe uma outra coisa. Ele nos propõe deixar um pouco a nossa razão de lado e dar vazão a uma apreensão sensorial do mundo. Não é isso? E nada mais é isso do que nós fazemos nos ritos das reclusões iniciáticas, aonde a gente vai pegar os nossos sentidos que estão embotados por uma vida ocidental que prima pela racionalidade, que valoriza, né? Inclusive a gente valoriza a atividade intelectual muito mais, né, do que atividades manuais. Não é isso? Porque a gente desvaloriza aquilo que é feito com a mão, porque é mais valoroso o que se faz com a mente. E o candomblé é o contrário. Tanto é que a mão é extremamente importante, né? Tem várias expressões, né, no candomblé que relacionam, que destacam o uso da mão. E tudo que fazemos com a mão. O sacrifício ritual, a consulta oracular, a iniciação se dá na cabeça, mas é feita pelas mãos de um sacerdote, se come com as mãos, se põe a mão no chão, se manipula as coisas com a mão, porque é através do contato da mão, né, que nós temos a experiência do mundo, nós temos uma relação com o chão, que é muito importante, e na nossa cultura ocidental, o chão é uma coisa menor, né, porque nós estamos eretos, e a cabeça está no topo e a razão comanda tudo. Então, as filosofias que estão ali dentro, né, formando as práticas do candomblé, elas nos apresentam outros valores, né? E a gente não vai fazer, claro, a gente não vai pegar e jogar no lixo. Os valores aqui desse mundo ocidental que nos formaram e nos constituem, é impossível a gente abandonar por completo, mas ele vai nos propor uma confluência, uma interação entre esses valores, né? Porque hoje a gente tem muitas literaturas, inclusive antropológicas, que registram muito essa narrativa, né? Mas que da porta do terreiro para dentro é um outro mundo, e aí fica lá fora. Não, eu sou polêmico, embora um sacerdote, um mantenedor de uma tradição, mas é o que eu estou falando, eu falo dessa encruzilhada, né? Eu vou poder até incomodar e escandalizar alguns pares meus que têm uma visão religiosa estricta. Não é isso. Nós somos seres inteiros, a gente, em todos os espaços que nós transitamos, nós levamos tudo que nos constitui. Não é isso? Só que ali dentro daquele espaço, há outros valores vão se sobrepor a valores que a gente traz lá de fora e nós vamos nos propor a um exercício, né, de reverter a superioridade de alguns conceitos, de alguns valores, não é isso? Porque se eu sou um enfermeiro e eu entro no terreiro, lá eu não sou o enfermeiro, é o que eu digo dos papéis, né, da performance. Eu não entro lá para performar como enfermeiro. Eu vou vestir outra roupa e vou performar como um elegum, como um omó-orixá, como um iniciado, um filho espiritual de orixá. Mas aquelas informações, aquela bagagem como enfermeiro, elas podem me servir a qualquer momento. Porque a qualquer momento eu posso ter que pôr em prática o cuidado, né, de um outro indivíduo, alguns conhecimentos da medicina, da enfermagem. Então, eu não jogo fora, não fica lá fora, né? Ou até em algumas atividades do terreiro eu posso também ser ali dentro o omó-orixá, eu e enfermeiro.
Porque dentro do terreiro a gente tem alguns projetos culturais, onde a gente dá palestras, a gente dá aulas de reforço escolar, a gente pode fazer campanhas de São vacinação. complementares, Enfim, né? esses papéis eles podem se sobrepor. Nada mais contemporâneo. Eles são complementares, eles vão estar ali contidos. Por isso que eu digo, nós somos um todo. Em todos os lugares eu sou um elegum. Você não veste tira como uma roupa o seu pertencimento ao orixá. Aonde eu estiver, mesmo que eu não use a palavra orixá, a palavra candomblé, eu não possa, né, eu não coloque isso de uma maneira explícita, mas certamente o candomblé estará ali. Porque quando eu saio da casa do candomblé, o candomblé não sai de mim. Ele está na minha pele, ele está na minha voz. Sim. Não é isso? Ele está, ele está naquilo que eu emano existencialmente. Por isso que eu posso falar dele e eu não necessariamente eu estou com uma intenção de conversão. Aliás, a conversão não faz parte do candomblé. Não é isso? Porque nem nós, iniciados, somos convertidos. A ideia de conversão não tem nada a ver com a nossa cultura. Nós não nos convertemos. Nós nos encontramos com a nossa ancestralidade e, através dos ritos iniciáticos, nós acreditamos, renascermos para o nosso próprio destino. É uma segunda chance simbólica de renascimento para aquilo que nós acreditamos que é destino, não é isso? Mas é muito importante, né, a gente ter em mente que também essa concepção de destino, ela também não é uma concepção nessa ideia que o filme hollywoodiano vende, né? O destino é um monte de situações todas traçadas e que nada vai sair diferente do que está tramado, não. E que nós somos meros joguetes. Não. Existe uma força única, né? Já estou falando do candomblé, de outras características, mesmo que você não tenha perguntado. Eu vou falar, né? Não é uma religião politeísta. Eu gostaria de afirmar isso aqui, publicamente. Você pode encontrar outros que vão falar, mas nós não somos cultuadores de uma religião politeísta. Nós somos monoteístas. A criação, nos nossos mitos oitãs ou histórias, né, cosmogônicos, nos mitos cosmogônicos, o nosso mundo ele não é criado por vários deuses. Nós temos uma força criadora que é o Olorum, o Olodumare, né? Eledumare. Aí nós vamos ter até expressões Zambi, expressões diversas que são fruto, né, das diversas culturas africanas, línguas africanas, né? Enfim, mas é uma força única. Pode ter a plasticidade das terminologias, mas a ideia é a mesma. E essa força que criou tudo, com a qual nós não fazemos oferendas, a qual nós não fazemos sacrifícios e a qual a gente nem sempre se refere diretamente a ela e também não temos noção de como ela é. Ela também ela tem uma face desconhecida, mas ela criou os orixás, ela criou essas divindades que não são deuses. A minha ideia de divindade ou deidade é diferente da ideia de Deus, compreende? Não, o Deus, o Criador, a força, nem digo porque é muito masculino, é muito cristão isso. A força, né? A força criadora, geradora do universo, ela vai criar os orixás para terem uma interação direta com os humanos. Por isso que nos nossos mitos cosmogônicos, né, cosmológicos também, eles aparecem vindo ao mundo material. Eles saem do Órum, que é a dimensão imaterial da existência, invisível da existência, e eles se materializam, né, no mundo humano. Uns, inclusive, foram reis. Por isso que o nosso culto é de antepassados, porque nós temos orixás que nós cultuamos que foram reis em África, né? Eles existiram e foram divinizados após uma existência humana. Então, não são deuses. É porque a gente, durante muito tempo, foi se usando muitas expressões natural, num contexto extremamente, né, colonial cristão e toda a nossa história, né, aqui brasileira, e muitos religiosos foram reproduzindo esses termos, né, e assim, junto com os termos, essas ideias, e muitos pesquisadores foram solidificando também essas ideias em algumas pesquisas, mas hoje a gente tem muita gente, inclusive de terreiro, dentro dos espaços acadêmicos, produzindo outras literaturas, né, outras concepções, outras narrativas. Né? Então, nós não somos politeístas. Nós temos um Deus, uma força criadora, que criou os orixás. Né? E aí essas forças foram criadas para interagirem de uma maneira mais direta com o homem. Essa nossa relação é mais direta com essas divindades. Maravilha. E não em si, e nem tanto com Deus.
não é isso? Tem muitas concepções diferentes. Agora, claro, você vai me dizer assim, mas aí eu ouvi um candomblessista com uma outra explicação, uma outra... mas é isso que eu estou falando para você. Essa é a minha Sim, perfeito. percepção, e também não é uma voz sozinha, né? Uma voz solitária. Existem outros pares que podem comungar que comungam da minha mesma visão, vão dar o mesmo relato, né? Mas, obviamente, vão ter outros que não. Né? Isso é fruto também do meu processo mesmo de reflexão sobre o meu pertencimento. Porque quando eu cheguei ali, no Certo. Candomblé, eu cheguei como um religioso. Né? Tive o encontro, a aceitação dessa ancestralidade, eu disse um sim para aquilo e tive o processo iniciático. Depois de um tempo, eu comecei a ter um incômodo intelectual, aí foi a parte da razão, né, ocidental. E aí eu fui buscar, né, no lugar onde a gente acredita que estão os saberes sistematizados, né, que lá na academia. Então eu fui buscar os estudos dos historiadores, dos antropólogos, fui fazer o meu próprio estudo e fui também passear pelo candomblé como pesquisador, o que fez também, né, uma revolução dentro da minha cabeça. E quando eu terminei tudo isso, eu terminei entendendo, né, que o candomblé, nós temos no candomblé enciclopédias vivas, que são os nossos mais velhos, são aqueles também que praticam essa tradição e que tocaram, né, e que foram responsáveis por essa tradição, com as suas atualizações, atravessarem as décadas, os séculos, né? E nós podemos até agora estarmos ali evocando e vivenciando a experiência do orixá, que não se reduz apenas aos iniciados. A experiência do orixá, ela é uma experiência que como eu vou dizer, ela se democratiza a toda e qualquer pessoa. E vivenciar a experiência do orixá não tem a ver com uma conversão. E nossas práticas não são de conversão. E, inclusive, como também não temos a ideia de verdade revelada, é muito natural e comum você crer nos orixás, sendo iniciado ou não, e crer em outras coisas. Você pode sim ser um iniciado devoto de um orixá e devoto de um santo católico, não há problema nenhum. Você pode frequentar uma sessão espírita também. Não, para nós não há problemas e não há incoerências. Porque é esse diálogo, entende? Essa diversidade, essa flexibilidade. Isso existe, porque não anula. Porque para crer na experiência do orixá, na existência do orixá, não é necessário negar outras crenças. Perfeito. Né? E não é necessário abandonar outras crenças caso você as tenha. Eu não tenho, mas eu sou um caso específico. Já tive um dia, mas eu não tenho. Né? Não sou nada sincrético. Né? O sincretismo é um momento histórico, tem muita literatura, já muita gente falando sobre isso, não vou nem falar tanto. Né? Mas aí eu vou falar por mim, né? E pelo aquilo que eu prego para aqueles que eu oriento espiritualmente. Não vejo necessidade de insistirmos nesse sincretismo. Né? Por isso que eu não gosto do termo espiritismo. Para mim, eu não me identifico. Isso atrapalha, inclusive, o senso, né? Porque quantas pessoas, por vergonha e por todo esse racismo né? Estrutural, religioso, não dizem que são espíritas e isso atrapalha a afirmação da nossa presença na sociedade brasileira. Então, eu não sou espírita. Acaba que em algumas situações é uma forma de tentar apagamento, né? Ou cobrir, né? Algo, com certeza. Isso apaga, e a gente não precisa de apagamento porque já existe um movimento de invisibilização. Então, nós temos que fazer um movimento oposto. Né? E como eu tenho consciência política e social disso, eu sempre afirmo, eu não sou espírita. Eu sou candomblessista. E eu acredito que todos deveriam se afirmar, né? Porque o candomblessista é de uma maneira, tem o umbandista da sua maneira, daí o espírita é o kardecista, né? Assim, é o espírita que tem que dizer o que ele acha do candomblessista, da terminologia espírita. Agora, eu, enquanto candomblessista, eu não sou a favor. Eu acho que nós temos que cada vez mais afirmar os nossos termos, porque a língua, né? E aí vem o professor de letras, né? O uso da língua é afirmação existencial. Não é à toa
que nesse processo todo de escravização, escravagista, né, há a imposição, né, não só da conversão religiosa, mas também da anulação do uso dessa língua, né? Essa mistura toda que se faz entre as etnias, né? Essa separação, isso tudo também serve para enfraquecer a língua. Então, é muito importante, no meu caso, né, que a minha vertente é da nação Queto, então, digamos, tem a ver com o tronco iorubá, das línguas iorubá, né? Então é muito importante a gente afirmar os termos, afirmar as palavras, porque afirmar, usar as palavras, usar os termos é afirmar essas identidades, essa presença, né, na sociedade, não no sentido de imposição de uma visão religiosa, mas no sentido de defesa de uma existência cultural. Do seu espaço, perfeito. Desse espaço, né? Dentro da porque nós estamos nesses espaços, mas Exatamente. esses espaços, existe todo um movimento que é histórico e que recrudesce cada vez mais, né? De invisibilização, né? De apagamento, né? Da nossa expressão, da nossa existência. E eu penso o seguinte, que a casa, a comunidade de terreiro, ela precisa ser compreendida e é preciso aproveitar todos os espaços necessários para falar sobre ela, mas não do ponto de vista de jamais de uma intenção de conversão teológica, não. É no sentido de, ao menos, para qualquer ouvinte, o ateu ou de outra confissão religiosa, para ele compreender a dimensão histórico-cultural da comunidade de axé. Porque você não tem como entender a própria história da sociedade brasileira sem você compreender esse marcador dessas africanidades diaspóricas. E é no terreiro, principalmente de candomblé, sim, porque é na comunidade litúrgica de candomblé em que mais se afirma essas africanidades diaspóricas. Porque lá, se você entrar para visitar, como um pesquisador ou como um amigo da comunidade, né, uma pessoa visitante, você vai ver a afirmação de uma culinária de raízes, tanto de referências, umas que vieram da África, outras que foram criadas no Brasil pelos africanos e afrodescendentes. Você tem dimensões estéticas em termos de escultura, de vestimenta. Nós temos aí toda uma herança rítmica. Nós temos linguística através dos cantos, das rezas, dos oriquis, que são, né? Porque no candomblé a gente reza em línguas africanas. Ah, mas são línguas rituais? Claro, são línguas rituais. Não são línguas do dia a dia em África, mais da contemporaneidade, né? Mas nós estamos ali preservando essas referências linguísticas. E tem uma corporeidade, uma forma de dançar, uma relação com o corpo, uma relação com a sexualidade. Então nós temos uma série de valores que são preservados e mantidos e atualizados na comunidade de axé, de terreiro, que você só vai encontrar lá. E é importante que você, brasileiro, conheça isso de alguma maneira. Que seja por um diálogo como o nosso, ou, se você conseguir se permitir a tal ponto, de fazer uma visitação, de conhecer, porque eu tenho certeza, não estou puxando a farinha, né, o saco para minha... Não, é porque é uma questão mesmo, eu acho que é cultural, né, é importante. Se você tiver essa aproximação, eu tenho certeza de que você vai conhecer um pouco mais, né, desses marcadores afrodiaspóricos que formam a nossa cultura. Porque nós mesmos, em outros âmbitos e espaços da nossa vida, né, em termos de culinária, de termos de palavras, nós nem sabemos, mas nós também já temos essas referências dessas africanidades na nossa comidinha ali da nossa casa, nas palavras parte musical, né? A parte musical, Só que nós passamos por uma formação escolar que nega isso. Eu, como professor de língua portuguesa, posso te dizer, não é isso? Que na nossa formação acadêmica, eu me formei já bem antes da 3.639, né? Então, nós temos uma formação acadêmica e nós temos tivemos ao longo de muitos anos, todos nós passamos anos na escola, eu e vocês, nós sabemos, né, que no geral, vocês são mais jovens, não sei como foi, mas eu falo de mim, com 42 anos. Eu tive uma formação escolar e em momento algum eu tive essas africanidades afirmadas. A minha aula de língua portuguesa me falava que nós tínhamos palavras do banto, né, do tronco banto, no idioma, que nós tínhamos comidas, né, que foram criadas, ou que vieram elementos como o quiabo, né, que veio da África e que foram inseridos na construção do que se chama culinária brasileira,
né? Isso eu estou falando só da língua. E fora as Exato. outras disciplinas que poderiam ter, né? Eu tive aula de história, eu achava que o Egito não era África, o Egito era Egito. Exato. E hoje eu sei que hoje há um bom tempo, né, que o Egito é África. E quando você vai pegar lá, né, as liturgias egípcias, nossa, como você vai ver pontos de contato, né, com Aham. outras referências litúrgicas que tem no candomblé, que é fruto das levas sudanesas ou até banto, né, que vieram, né, ao longo do século XVI e em diante para o Brasil e, claro, não foram transplantadas intactas. É a ideia da tradição como algo que se atualiza, mas que foram plantadas aqui e foram se atualizando, porque inclusive não tinha como não atualizar a tradição, porque nós tínhamos uma outra fauna, uma outra Uhum. flora. Então nós temos toda uma botânica e uma culinária que tem a ver com essa fauna e flora, né? Porque na Uhum. culinária nós temos os bichos e temos as plantas, os grãos, e isso tudo é recriado, é reinventado, né? Mais reinventado, né, a partir de princípios que eu acredito sim que vem de lá, não é isso? Então, Uhum. como falo, né, como dou uma volta, mas é porque é um espaço, né, é que eu digo, é isso mesmo, de afirmação, é muito, eu tô muito assim feliz com esse convite, né? Não lá porque é um espaço para eu expor e afirmar o meu conhecimento, né? E nem quero reduzir assim conhecimento, a minha vivência, porque Uhum. conhecimento às vezes fica muito restrito a essa acepção de algo que é informação contida no racional pelo estudo intelectual. Não, não. A minha experiência, porque eu gosto muito de afirmar que o meu conhecimento ele não é fruto apenas de leitura, não é fruto Perfeito. apenas do objeto livro. Ele é fruto de um encontro disso com uma oralidade, com uma corporeidade, porque eu não apreendo essa experiência como candomblessista apenas pelo livro. É claro que ela está em diálogo com o que está nos livros, mas ela é fruto, e antes de eu ir para a academia, ela vem de uma experiência que é sensorial, né? Não é uma cosmovisão, é uma cosmopercepção. O candomblé me ensina que perceber com o pé é muito importante e pode ser mais do que perceber com a razão, do que com uma apreensão cognitiva, como é a nossa formação escolar. O candomblé me ensina que eu posso aprender pela temperatura do corpo. Tanto é que o silêncio é tão importante, né? Exu nos fala dos 7 buracos da cabeça. A cabeça tem 7 buracos. E a boca é um buraco único, né? Porque são 2 olhos, 2 narinas e 2 ouvidos, mas a boca é um buraco único. E a boca é um buraco único, nos mostrando o quanto é importante dar vazão aos outros sentidos para além da palavra dita. Então é muito importante o silêncio. Então no candomblé eu aprendi que é muito importante ouvir, é muito importante ver, é muito importante sentir o cheiro, né? Os nossos ritos, eles despertam os sentidos muito adormecidos numa cultura extremamente racionalista. Total, total. Então ali a gente aprende que a gente pode compreender o outro, o mundo e o nosso lugar no mundo de uma maneira corpórea, de uma maneira mais plena, não apenas pelo uso do cognitivo. O cognitivo é extremamente importante, tanto que a gente aprende e ensina muita coisa sem palavras, Uma né? experiência por completo, né? E não Isso, por... uma experiência mais holística do ser, né? Exato. Digamos assim, a gente se propõe muito. Tanto que o candomblé é uma religião que, quando você é religioso e você chega. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Primeiro é tirar o sapato, botar o pé no Uhum. chão. A segunda é esperar alguns minutos para esfriar e se desconectar, né, do batimento e da vibração do mundo fora do terreiro. Depois você toma banho. Você é obrigado a tomar ali o banho, um banho, né, uma infusão, né, preparada, um banho purificatório, mas um banho que demarca uma transição. Aí você tem que trocar de roupa, deixar aquelas vestes, né, que constituem o seu papel social ali fora, fora do terreiro, e aí você vai vestir outras vestes que reconfiguram a sua identidade naquele grupo. E aí você vai partir para a sua prática, né? Ali dentro daquele ambiente, naquele momento que você chegou naquele dia, de acordo com o que você está fazendo ali naquele dia. Então, ele propõe uma outra coisa. Ele propõe uma convivência intensificada com a diferença. Por que eu vou dizer isso? Para quem não conhece o candomblé. As práticas Uhum. do candomblé, elas não se encerram algumas horas de culto, assim. Vamos supor, quando você tem uma cerimônia católica,
ou espírita, ou budista, que você vai ali, assiste uma sessão, ou tem uma reunião de algumas horas, chega com a roupa que você está, né? Algumas também não, algumas também você troca, outras religiões também têm essa característica. E depois você vai embora. O candomblé, ele propõe uma vivência intensa. Então, alguns ritos e alguns momentos, eles se fazem em dias. Então, muitas vezes, nós ficamos 3 dias, 5 dias, 14 dias dentro daquele espaço. Ou nós ficamos um período de dias indo e voltando do trabalho, indo para lá. Nós dormimos lá. Nós dormimos com os irmãos, vamos botar assim, né? Nós acordamos, tomamos café da manhã, nós preparamos a comida para o outro, nós acordamos com o outro, nós preparamos o banho do outro, nós damos banho no outro. Então ele propõe uma intensificação da intimidade, da relação. E isso é muito difícil num mundo em que os valores ocidental, eurocentrado, ainda em muitos valores, né, eurocêntricos, é num mundo que é individualista, materialista, egocêntrico. Isso é um exercício imenso para nós quando chegamos lá. Porque a gente tem que aprender o valor, né, de viver em comunidade, de acordar com o outro e com, entre aspas, né, com esse outro, entre aspas, que é muito diferente de nós. Porque a casa de candomblé de hoje, obviamente, tem um perfil totalmente distinto daquela casa de candomblé que se forma no final do século XIX e se institui ali naquele primeiro momento do século XX. Não é isso? Nós não temos mais aquele grupo, né, tão coeso, né? Ali eram africanos, afrodescendentes. Não, é um grupo muito mais diverso em termos, né, econômicos, intelectuais, de todos os marcadores que você possa delinear, apontar. Então, é realmente uma experiência da diversidade. E não é fácil. Não é fácil enquanto membro, e eu, que sou um líder religioso, eu tenho um exercício ainda muito maior, porque você tem que se confrontar de uma maneira intensa com uma diversidade imensa, e às vezes isso dá alguns choques, né? Mas isso nos dá uma oportunidade ímpar de aprendizado, né? De expansão da nossa espiritualidade. Isso eu acho importante de pontuar, não é isso? Porque nós nós temos, sim, uma hipertrofia, sim, ritual, como identificou o sociólogo, né? O Prandi, né? São muitos os rituais, a nossa prática litúrgica ela é muito intensa. E essas vivências que nós passamos lá, são permeadas de muita ritualística. Mas nós não somos só rituais. E os rituais não são meros rituais. Os rituais estão preenchidos de dimensões filosóficas, mas as nossas vivências, por si só, elas são essa vivência social, né? Ela é por si só uma experiência espiritual. Ela é um processo de expansão. Eu detesto aquela palavra, aquele termo evolução espiritual, porque é muito evolucionista. Né? Eu não gosto. Eu gosto mais de um crescimento assim, no sentido de uma expansão. E também porque você não chega ali, porque a ideia de evolução é muito problemática. Né? Parece que você tem etapas a se cumprir, né? Todo mundo. E começa de um zero. Ninguém começa de um zero. Exato. Porque eu cultuo a ancestralidade. Então, a minha concepção é de que quando você nasce e você chega no Aie, que é o mundo físico, você não começa ali. Você está continuando uma experiência espiritual. Então não é zero, ninguém é zero. Então ninguém chega no terreiro um zero e que vai evoluir até um ponto máximo, ou que tem alguém nesse ponto que seria o sacerdote. Não tem isso na minha concepção. O terreiro é um espaço onde você chega com uma bagagem, com toda uma ancestralidade, né? E você vai expandir. Você está em busca de expansão. E ninguém está no ponto máximo, nem o sacerdote. Porque também, se ele não tivesse, ele seria uma deidade quase, né? Estaria no outro ponto. Não, o sacerdote justamente não. Ele tá nesse espaço da liderança e do sacerdócio justamente por necessitar de uma grande e contundente experiência que leve ele, que force ele a uma expansão espiritual. E eu vou dizer para você que uma dos grandes benefícios que se tem, né, sendo uma liderança, é você ter esse estímulo cotidiano de expandir o seu estado espiritual. Isso não tem a ver com religião, né? Isso tem a ver com uma dimensão do ser existencial, de ser um ser melhor,
de lidar, de expandir a sua escuta, de conseguir compreender melhor a diferença intelectual, econômica, né? Porque ali não existe o eu como. É sempre o eu do candomblé não é o eu, é o nós, né? Dentro da nossa visão filosófica. Só que, claro, não sejamos românticos, né? Eu, como um cientista social, né, um antropólogo, eu não posso romantizar. É óbvio, eu já ressaltei isso na minha fala. Quando você entra ali, você não deixa lá na calçada os valores, né, que formam a nossa vida cotidiana, que eu já citei aqui, o individualismo, né? Mas você tem que entrar com uma proposta de exercitar um outro caminho, uma outra possibilidade. E eu, como sacerdote, eu tenho que forçar isso para mim e para os outros, né? É muito difícil? Muito difícil. Né? Porque você não estala os dedos e você se torna uma pessoa mais generosa ou compreende que se nós temos um pão, a gente vai dividir esse um, né? E por 10 para comer naquele momento. Se temos um frango, aquele um frango, após o ritual, ele vai para a panela e ele vai ser desfiado e nós vamos dividir em 50 partes, porque a comunidade é composta de 50 e só tem um frango. Então, isso é um exercício de expansão que eu considero, eu digo espiritual, mas não vamos entender o espiritual no sentido estrito religioso. Até porque espiritualidade e religiosidade, como diz o Boff, já disse, né, são coisas diferentes, né? Tem até uma frasezinha dessas que fica rondando as redes sociais. Que a religiosidade é uma garrafa, o espiritual é o conteúdo, né? Mas isso acaba sendo até útil, às vezes, para explicar algumas pessoas para entenderem. Mas o espiritual é algo que transcende a religiosidade. Eu tenho muitas experiências, amizades e convivências com pessoas nada religiosas. Né? Uns são ateus, outros não são, né? Não são ateus, mas não têm uma convicção religiosa, uma pertença. E são pessoas que apresentam um enorme exercício espiritual cotidiano. São pessoas que eu vejo atingirem assim, pontos muito significativos de expansão espiritual. São pessoas que eu tomo como referência, entendeu? Então, a minha ideia, a minha noção, né, de expansão espiritual, ela é essa, no sentido de você... Eu acho que a gente tem que se aprimorar, se humanizar, a verdade é essa, né? Porque nós nos desumanizamos muito, né? E aí fala-se de empatia, de muitas outras coisas. Então isso tudo está no terreiro, você não entende? Tudo isso está lá, e às vezes me entristece muito quando eu vejo pessoas que estão falando sobre o candomblé, ou falando sobre o terreiro, e esquecem, né, de ressaltar e de destacar todas essas outras dimensões. Claro que você pode me fazer perguntas e eu posso falar sobre questões que elucidam, né, a estrutura ritual, né? E é ali que tudo começa, é ali que se faz o encontro. Mas as coisas não se resumem à dimensão litúrgica, né? Elas vão para muito além, né? E elas iniciam antes disso, né? Porque eu acredito que essa ancestralidade, que eu acredito existir, ter me levado até ali, ela não me levou até ali meramente pela existência dos ritos e dos dogmas e das ritualísticas, da liturgia que são criadas pelo homem. Mas ela me levou até ali por algo que está além daquilo. Os ritos nós criamos como uma ponte, um portal. Eu sempre digo, é um portal. Nós abrimos um portal que nos conecta. Claro que nós que somos religiosos acreditamos, temos a crença de que a vida tem uma dimensão material, uma dimensão espiritual, invisível, que antecede, né? E que, inclusive, para a gente é a verdadeira existência mais importante. Então, a gente acredita que quando a gente aparece aqui no Aie, no mundo visível, a gente já veio de um mundo que é do imaterial e a gente volta para lá. E pode retornar também em outro ori, essa mesma essência. E essa busca, ela vai continuar, né? Ao longo de outras experiências. Falei muito, né, Igor? Nada. Olha, te atropelei. Eu queria até ressaltar que assim, é muito bacana, porque a forma de você falar e as coisas, o que você falou, elas acabam respondendo muitas das coisas. Por exemplo, a gente recebeu algumas perguntas aqui, mas que não faz nem sentido eu perguntar, porque elas se respondem. Eu acho que elas se respondem, né? Elas se respondem na sua fala. Então isso é muito bacana, porque ao invés da gente fazer uma pergunta objetiva, como é que é tal coisa? Ou o que é tal... Não, porque você explicou de uma forma
já muito, de uma forma muito melhor, porque envolve muito mais coisa, né? Então, não, as coisas acabam que as pessoas tentam trazer para coisa mais objetiva, né? E é algo muito maior, porque envolve muitas outras coisas. E eu só queria pontuar, Aham. porque assim, a gente poderia ficar aqui horas e mais horas, é É. uma aula, é um prazer enorme, mas até em Sim. respeito a você, o tempo que você está disponibilizando para a gente. Eu também, a gente gosta sempre de deixar um gostinho de quero mais para os nossos ouvintes, Isso é Com ótimo. certeza. aproveitar outros papos. Mas eu queria só pontuar Aham. algumas coisas que você falou Pois não. que eu achei muito bacana, que primeiro essa questão da comunidade, né? A importância da comunidade no candomblé e fazendo uma comparação, eu fazendo uma comparação com a sociedade que a gente vive, que é muito Isso. bizarro, né? A falta desse senso de comunidade, o capitalismo, né? Fazendo essa lembrança que é algo que todo dia cada vez mais nos põe a, né, esse pensar o individual, é cada um por si, Isso. é o fingir, fugir o olhar de coisas que acontecem ao nosso redor com os outros e para tipo, não, isso não me importa, né? O importante é o que está acontecendo aqui, no máximo os mais conectados a você ali, né? Então, poxa, saber que para pessoas que vão estar ouvindo a gente, é saber que tem um local que respeita muito essa questão da comunidade e também com a valorização das individualidades nessa comunidade, né? Que isso que faz esse caldeirão de coisas boas e de expansão e tudo mais. Então, isso foi um ponto que me pegou bastante, me tocou bastante. Isso, né? Choque de realidade, não tem jeito. E um outro ponto que eu queria trazer, até meio pessoal mesmo, no sentido Aham. desse preconceito que a gente é inserido, né? Então, até quando você falou assim, de visitação e tudo mais, eu até queria deixar meu relato que eu mesmo nunca visitei e por uma questão a minha família, por exemplo, ela é um lado é católica e de Aham. outro é evangélica metodista, né? Aham. E assim, bem, por tudo que a gente já falou e por tudo que a gente sabe, né? O preconceito absurdo sobre as religiões de matriz africana e não dada essa oportunidade da gente sequer conhecer como você falou, num colégio, a gente não é falado das coisas que permeiam a nossa vida no dia a dia, que são influências e que estão presentes, Isso. mas sequer são citadas. E a gente, por exemplo, eu sou um amante de samba, assim, é algo que, poxa, tem influência muito grande do meu pai, é algo que eu amo ir para uma roda de samba e tudo mais. E é nítido, quando fui ficando mais velho, e aí você vai lendo, você vai, enfim, Isso. correndo atrás, você começa a entender da tamanha influência que tem, né? E o como isso é, é jogado de lado, né? E a gente poderia voltar aqui e falar que, poxa, o quanto o samba foi perseguido aqui no Brasil e com total preconceito, né? Era por isso, o racismo e tudo mais. Então, é muito bacana você falar, porque a gente se pega nas nossas experiências e, mais uma vez, eu fico muito feliz de você estar aqui, de poder estar trocando esse papo, que eu acredito que o Rafinha também compartilha essa experiência, que há anos atrás eu não poderia ter isso por isso, né? Por uma vivência que a gente Sim. tem, a gente não tinha um contato de um Google ou alguma coisa do tipo, e infelizmente acabam que as nossas relações familiares, etc e tal, acabam também não proporcionando e às vezes até gerando algum tipo de preconceito na gente. Então, enfim, não dando essa abertura para uma possibilidade de conhecimento, de transitar no meio. Eu só queria agradecer de verdade assim isso, porque isso toca muito na gente também Sim. e é muito bacana a gente poder estar aqui hoje estar falando disso, sabe? Então, desmistificando e também tirando essa romantização, porque tem dois lados, né? Tem um lado Isso. dessa demonização, dessa coisa Isso. ruim, mas também tem um outro lado da romantização, que a gente Exato. também tem que ter muito cuidado, né? Que hoje em dia acaba pessoas romantizando muitas coisas. É engraçado que na nossa cultura ninguém tem medo de ir numa igreja, né? Verdade. Eu mesmo já fui a várias, inclusive, né? Porque primeiro eu estudei em colégio de freiras, né? Estamos Depois tive a juntos. experiência da tentativa de conversão, me levaram também. Eu tinha
uma vizinha, né, na infância, e que já viu despontar dessa minha questão, e ela me levou várias vezes, né, na igreja também protestante, nas escolas dominicais, né, e eu ia tudo, eu sempre tive muito, porque essa dimensão do sagrado sempre foi muito presente em mim, então eu sempre me atraí muito por tudo que tinha uma dimensão tanto religiosa, né, essa coisa religiosa do sagrado, enfim, mas eu não me identificava com aquela identidade religiosa, mas eu gostava daquele movimento, como era na escola de freiras. E só voltando, né? Então a gente já naturalmente é inserido nesse espaço da igreja, né? É uma passagem franca, a gente é batizado, né? E enfim, a gente aprende o Pai Nosso Ave Maria, se bobear na escola que nem confessional reza Pai Nosso Ave Maria, etc e tal. E além de tudo, independente disso, é tão naturalizada essa aproximação, vamos botar principalmente, né, do catolicismo, que a gente naturaliza uma visitação. Não incomoda, não dá medo. Inclusive, é interessante, eu não sendo católico, quantas viagens eu fiz pelo Brasil ou fora, e eu ia em todas as igrejas que tinha histórica, tirava uma foto, eu reconhecia, né, porque a igreja é ponto turístico. E aí eu te digo, como é que a gente faz essa viagem turística, vamos botar assim, e a gente não visita um terreiro com a mesma efusão, com o mesmo respeito ou interesse cultural que a gente visita uma igreja? Né? E por isso a gente tem um trabalho hoje, no meu terreiro eu ainda não desenvolvo, mas na minha matriz nós temos que é o etnoturismo, que é todo um trabalho, né, de visitação, de abertura para visitação mesmo do prédio, do imóvel mesmo, né? E essa visitação sendo acompanhada, claro, de uma explicação, né, dos símbolos, etc e tal. Então, isso, você vê como isso se naturaliza, né? Eu só depois de um tempo é que eu fui, depois, é claro, dessa formação acadêmica, é que eu fui questionando e refletindo sobre essa minha atitude, né? Dessa naturalização, dessa aproximação do espaço dos templos cristãos, né? E católicos e cristãos, que eu já, né, tanto protestantes quanto católicos, já fui, e as pessoas são convidadas e vão. Agora, eu já vejo uma outra coisa no terreiro. Se você faz uma cerimônia de casamento, um batismo, porque nós fazemos tudo isso no terreiro, né? Inclusive, em outubro eu vou fazer um casamento de 2 rapazes. Tudo isso é feito pelo Babalorixá e é feito no terreiro. Mas nós encontramos muitos problemas, porque muitas vezes alguns familiares não estão presentes. Eu mesmo vou fazer um casamento agora, de 2 rapazes, mas ele não vai ser dentro do templo, ele vai ser dentro de um espaço, de uma casa de festas, né? Por quê? Porque isso faz com que alguns convidados, alguns familiares, aceitem estar presentes. Então eu desejo que nós possamos chegar num tempo em que esse tipo de medo, de preconceito, ele não exista mais, né? Então eu acho que essa é a minha principal motivação de ter construído a minha narrativa, que é meio que até uma provocação, né? Você está me dando um retorno de algo que para mim é uma provocação, né? Acho que é mais importante do que eu falar detalhes da ritualística, é muito mais eu trazer essas questões, é um nível mais, né? E deixar esse estímulo, né? Porque imagina a gente encerrar a história do candomblé aqui, né? Não tem como. Não, nem pelo a minha, amor, não tem como, não tem como. Então isso é só mais uma provocação, eu fiz propositalmente mesmo, né? E eu espero que essa provocação sejam sementes, né? Que brotem aí no solo fértil da curiosidade, da alma, né, da subjetividade dos nossos ouvintes, das pessoas que acompanharam essa conversa saudável, né, instigante para você e para mim, né, que é muito que uma coisa é viver, outra coisa é falar sobre a sua vivência, né, e saber que isso vai ter dimensões aí. Quem vai escutar? Não sei quem vai escutar. E se tiverem depois algumas dúvidas surgirem também, eu me coloco aí aberto e disposto a esclarecer outras dúvidas que possam vir. Então, é um encerramento, né? Acredito, né, Igor? Não, com certeza. Então, não, eu tenho certeza, desculpa te cortar, mas só eu queria falar que assim, eu tenho certeza que vão ter pessoas que vão ouvir esse papo e já vão repensar e ver muitas coisas. Então, assim, a sua provocação na sua fala e todo o caminho que você seguiu aqui hoje, para mim, isso, cara, é um presente, assim, de verdade. Eu fico muito, 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 muito feliz, porque
esse é o papel do nosso podcast aqui, né? É tentar, de alguma forma, dar voz, apesar que a gente seja pequeno e tudo mais, mas que seja uma, duas sementes que sejam jogadas aí e que algum preconceito seja retirado, que às vezes, um saber mesmo, né, seja inserido na cabeça. Então, não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ter um caminho a ser expandido aqui depois desse podcast. Mas muito obrigado e passo de novo a fala para você. Certamente, perfeito. Então, reitero meu agradecimento aos meus ancestrais que me trouxeram até aqui, né? Ao meu Eledá, meu Ori, a Exu, né? Que direcionou a nossa comunicação, e a vocês, né? Pela confiança, pelo convite, e parabenizo de novo, reitero as parabenizações pelo projeto. Acho que vocês têm que expandir agora com muitas outras, né? Outras identidades religiosas. Eu tenho, inclusive, dicas, né? Para dar a vocês de outras denominações, né, importantes, e deixo o convite aberto, né, para que todas as pessoas, né, que possam nos escutar, e para a gente a palavra, o ofó, é portador de axé, de força, e axé é capacidade, possibilidade de transformação. Elas possam ser, mesmo que intelectualmente, se elas forem transformadas intelectualmente, isso já é um ganho muito grande, que, aliás, nos interessa mais aqui nessa conversa. E saibam que o Ebé e Libabá Jagum Axé Oiaferão A, que fica em Duque de Caxias, em Santa Cruz da Serra, que é a minha comunidade, direcionada por mim, né? As portas estão abertas, né? Ocuabó, sejam bem-vindos quando quiserem, e os ouvintes também, que se interessarem, para visitarem e conhecerem, não pela palavra só e pelo discurso, mas, como eu já reiterei, pela experiência sensorial, tá? Muito axé aí pro projeto, né? Muito sucesso e gratidão eterna. Maravilha. Isso. Rafinha, muito obrigado. Queria agradecer, obrigado. São episódios como esse que a gente vê que a gente, sei lá, reafirma tudo que a gente está fazendo e dá aquele gás da gente continuar e dá a motivação, sabe? Então, muito obrigado, Rafinha, de passar a palavra final e por tudo aí. Muito obrigado, Anderson, e todo mundo que está ouvindo a gente. Tamo junto, cara. Muito feliz também. Eu acho que eu me divirto e me felicito duas vezes. Uma porque é uma oportunidade de aprendizado. Sempre que a gente aprende algo novo, faz bem para nossa cabeça, faz bem para a gente. Como eu estava falando até em off com o Anderson, eu julgo meu conhecimento vasto em algumas religiões, mas em muito poucas, né? E bem nas tradicionais. E, uma oportunidade de conhecer muita coisa sobre uma cultura e uma identidade religiosa que eu sabia, não vou dizer nem muito pouco, sabia nada. Ficou claro ouvindo o Anderson. E feliz também por a gente servir de canal, né, para a galera conseguir desfrutar do conhecimento e da experiência do Anderson. Então, maravilhoso. Obrigadão mais uma vez, Anderson. Obrigado. É isso aí, Gão. Axé. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Valeu.